Muy estimados amigos, Salve María. Hoy vamos continuar nuestro curso sobre el Santo Rosario. Caso usted todavía no haya asistido a la primera clase, en la descripción de este video yo estoy colocando el link de la primera clase. También puede hacer su inscripción para poder recibir el certificado al final del curso. Pero antes de entrar en la parte histórica sobre el Rosario, de conocer cómo nació la devoción al Santo Rosario, su significado, vamos responder a las dos preguntas que habíamos prometido en la clase anterior. ¿Isso por quê? Porque são um fundamento necessário para a solidez de nossa devoção mariana. A primeira pergunta, recuerdam, ¿por que os protestantes não aceitam a devoção a Maria? Toda a gente hace esta pergunta. A segunda pergunta é sobre a devoção mariana. A devoção mariana está ou não está em la Bíblia? Como ha nascido, como se ha desarrollado na igreja essa devoção à Santíssima Virgem Maria? Para entender por que os protestantes não aceitam a mediação mariana, é necessário, em primeiro lugar, conhecer alguns fundamentos que estão na base das diversas denominações que atualmente se apresentam como evangélicas, como cristianas, como protestantes ou outras denominações que se utilizam atualmente. Todas estas denominações nascem, de um certo modo, da separação iniciada por Martim Lutero, que fundamenta sua doutrina em lo que se acostumbra chamar as 5 solas luteranas: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. A síntese de todo isso, não vamos explicar todas essas 5 teorias, mas a síntese de todo isso é a negação da participação humana em sua própria salvação. E aqui reside o centro do problema. Atualmente, os protestantes dizem que a devoção a Maria desvia de Cristo, que a devoção a Maria seria como um caminho que aleja del Senhor. Dizem eles que não se pode adorar imagens e coisas do gênero. Pero, em primeiro lugar, devemos recordar que Lutero nunca ha negado a mediação mariana. Lutero nunca ha negado o dogma de la maternidade divina de Maria. Muito pelo contrário. E no Consensus Quinque Seculares, que foi a reunião das primeiras denominações protestantes, estavam já divididos e todos eles aceitaram as decisões dos concílios de los 5 primeiros siglos. Portanto, eles aceitam o concílio de Éfeso, do ano 431, onde se definiu o dogma da maternidade divina de Maria. Sin embargo, a doutrina luterana estava já prenhada del rechazo a la mediação mariana. Por quê? Essa mediação mariana nasceria posteriormente no protestantismo. E por que já estava prenhada? Porque Lutero negava a participação da humanidade em sua própria salvação, no projeto salvífico de Deus. E é por isso que futuramente os protestantes vendrão a negar a importância aquela mulher que centraliza, que sintetiza a participação da humanidade na salvação alcançada por Cristo e desejada por Deus. Esta negação da participação da humanidade em sua própria salvação está em frontal oposição com a afirmação de San Agustín. San Agustín, recuerdam, que dizia: Deus quiso salvar al hombre por el hombre. E também está em frontal oposição à própria Bíblia, porque na Bíblia encontramos a São Pablo que afirma: completo em mi carne lo que falta a los padecimentos de Cristo. Además, também, recuerden bem a afirmação do Gênesis. O Gênesis involucra a la humanidade em sua própria salvação, como vimos na classe anterior, quando disse: colocarei enemistades entre ti e a mulher, entre tu descendência e a descendência de ella. Os protestantes citam sempre a carta de São Pablo a Timoteo. Para negar esta mediação a Maria, eles afirmam, com São Pablo, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso Maria não é mediadora. Pero, ojo, eles omitem sistematicamente a palavra clave desta afirmação paulina. A palavra hombre.
Jesucristo, el hombre Jesucristo. Porque el texto de San Pablo dice, hay un único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Portanto, se el mediador es Jesucristo hombre, isso lo afirma San Pablo, para ser hombre, el verbo utilizó la mediación de María. E essa mediação, portanto, foi instituída por Deus e deve ser imitada, aceptada e alabada por nós. Quanto ao tema das imagens, sempre han repetido este tema várias e várias vezes. Pero, muito simples, há que recordar que estes argumentos são utilizados, são manipulados para confundir a los católicos. E citam textos de que? Del Antigo Testamento, sacándolo del contexto e omitindo, sempre omitindo a palavra clave, omitindo a expressão para adorar. Há 1600 anos que San Epifânio hizo já uma distinção fundamental entre o culto de adoração dado exclusivamente a Deus e o culto de veneração que se dá a la Virgem e a los santos. De maneira que a teologia atual considera 3 categorias de culto. O culto de latria, também chamado culto de adoração, que é devido solo a Deus, porque Deus é o primeiro princípio, Deus é o soberano e Senhor de todo, e Ele é o criador de todas as coisas que existem. Depois vem o culto de dulia, também chamado culto de veneração, que é devido a los santos, pero está subordinado à adoração que se deve a Deus. E por último, San Epifânio habla do culto de hiperdulia, ou veneração calificada, que esse é o culto que damos à Santíssima Virgem Maria, em virtude de sua condição de Madre de Deus, em virtude de seu papel específico desempenhado na história de nossa salvação. De um modo estricto, culto de dulia e culto de hiperdulia estrictamente é lo mismo. Simplesmente a hiperdulia seria uma forma mais eminente desse tipo de culto. Assim, o culto a Maria é um culto de hiperdulia, que é um tipo calificado de dulia, e não é um culto de latria. O culto de latria sim está proibido para outras pessoas, latria ou adoração. Latria ou adoração solo a Deus. O próprio Deus mandou fazer imagens. Por exemplo, mandou fazer 2 ángeles de ouro sobre a arca da aliança, pero nunca para adorar, evidentemente. Tampouco nenhum católico presta à Virgem um culto de latria. Nós adoramos a Deus e veneramos a Maria. Portanto, dizer que os católicos adoram a Maria, que adoram as imagens, ou é mala fé, ou é manifiesta ignorância. É não conhecer a diferença entre latria e dulia. Respondido a esta questão, passemos a nosso segundo tema. Como nasceu a devoção a Maria? Essa devoção à Santíssima Virgem Maria está presente na Bíblia? Pero antes vamos fazer nossa pausa para o café. Se conta de um bom missionário que foi à África para predicar o Evangelho a los pueblos que viviam aí, em meio às florestas antigamente. Bem, estava o missionário caminhando, estava solo, por uma estrada desértica, não havia nadie. De pronto, saiu da floresta um leão. O leão le vino em sua direção e o missionário pensou: espero que este leão seja um leão católico e que respeite a um missionário de Deus e não me haga danos. O leão, quando viu o missionário, parou, lo mirou bem, se puso de pé e, haciendo devotamente a señal de la cruz, pronunciou: bendice, Senhor, a nós e a este alimento que por vuestra vontade recebiremos. El leão, sim, el leão era católico. Se foi o missionário. Agora que já relajamos um pouco, volvamos a nossa classe para responder a la pergunta: como nasceu a devoção mariana? Desde seus inícios, a Igreja ha sentido a necessidade de orar com Maria, como nos explica claramente o livro de los Hechos de los Apóstolos, e de orar a Maria. Orar a Maria por as necessidades da comunidade ou por as necessidades de algum membro em particular. A primeira invitação que encontramos na própria Bíblia a aceitar a Maria e devotar a Maria toda a sua vida
foi pronunciada por el ángel al patriarca São José. Quando São José estava perplexo, diante daquela dúvida, quando conheceu a gestação de Maria e pensava incluso em abandonar em secreto a Madre del Criador, el ángel lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, hijo de David, não temas receber a Maria. O culto à Virgem nasceu de modo orgânico e de modo espontâneo, à medida em que se vai conhecendo a proximidade da persona da Santíssima Virgem Maria com a obra de nosso Senhor Jesucristo. Então foi aparecendo muito pronto testemunho de sua veneração, que de modo natural se vai convertindo em culto, ao reconhecer sua persona e seu poder de intercessão. O Evangelho de São Lucas nos apresenta a Santa Isabel, inspirada por el Espírito Santo e que alaba a Maria por ser la Madre de Deus. Esta proclamação inspirada, como já dissemos, por el Divino Espírito Santo, é seguida del cântico profético de la Santíssima Virgem Maria, que afirma sua humildade delante del Senhor e que profetiza com solenidade: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É natural que os apóstolos que conheciam a Santíssima Virgem Maria hayan pedido suas orações a ela. Quando tinha algum problema, alguma dificuldade, pediam a Maria: reze por mim, és a madre de seu maestro. E haviam alcançado rapidamente o que pediam. Sin embargo, o culto a Maria, em uma sociedade que estava recém-salida do paganismo, estava recém-salida da idolatria, deveria esperar um pouco para desenvolver-se na igreja. E esta era a vontade de Deus. Os próprios livros de los Hechos de los Apóstolos nos apresentam a Maria el contexto de la oração, el contexto de la oração litúrgica, a oração por las necessidades de la comunidade ou de algum de los membros dessa comunidade primitiva. Está claríssimo em la Bíblia que en el cenáculo também Maria implorava com suas orações o dom do Divino Espírito Santo, que em la Anunciação já lhe havia coberto com sua sombra. Quando Cristo disse a São Juan: "He aqui a tu madre", Juan havia recebido a Maria não apenas em caráter personal, para si solo, sino para toda a igreja, para toda a humanidade. Assim, os apóstolos receberam a Maria por um mandato do próprio Cristo. Eles la receberam como madre, como consoladora da igreja nasciente, a quem ela guiaria a igreja em seus primeiros passos, como isso com seu ninho Jesus. Em sua natureza humana, quando aprendeu a caminhar, foi a Virgem Maria que lo ensinou, assim é ensinado também na igreja. O primitivo arte cristiano, um importante testigo da igreja primitiva, evidencia a devoção a Maria desde os inícios da igreja. Quando la coloca no centro de los apóstolos, quando eles recebem o Divino Espírito Santo, no dia de Pentecostés, expressando assim a maternidade espiritual de Maria sobre os membros da igreja e sobre a própria igreja. A invocação direta a Maria se encontra registrada historicamente por primeira vez em las obras de São Gregório Nacianceno. Em sua homilia 24, São Gregório relata como as vírgenes Tecla e Justina invocaram a la Madre del Senhor e foram escutadas, foram auxiliadas por ela. Justina foi perseguida por um bruxo que se chamava Cipriano de Antioquia. E ela havia rezado e pedido a intercessão da Santíssima Virgem Maria para manter sua virginidade, que estava ameaçada por um jovem chamado Aglaide, que havia contratado esse bruxo para conquistar a Justina. E aí, a Santa Justina foi ajudada por a Virgem e venceu as intenções do mal com o poder da Virgem. E isso determinou a conversão do próprio Cipriano, que se hizo católico e depois foi martirizado por el imperador Diocleciano, sendo conhecido como San Cipriano. O imperador Diocleciano los mandou colocar em uma olla llena de aceite hirviendo e os dois estavam tranquilos e cantando. Nesse momento, chegou um discípulo, um seguidor del bruxo Cipriano e disse: "Não, isso aqui há alguma bruxeria, não é possível." E entrou aí dentro da olla de azeite e se queimou completamente, se morreu. E os dois saíram tranquilos.
Después Diocleciano, a pesar de haber visto este milagro, no se convirtió y mandó decapitar a los dos. Pero fue exactamente a partir del Concilio de Éfeso, el año 431, este que definiu o dogma da maternidade divina de Maria. Foi aí que começou a se descobrir as verdadeiras proporções do rol de Maria no plano de salvação do gênero humano, da mediação de Maria junto a seu Hijo, da participação em nossa redenção. A Igreja encontra na devoção mariana a ajuda para a fidelidade à vontade de Deus, a tal ponto que os teólogos posteriormente llamarán a María la omnipotencia suplicante, porque todo lo que ella pide a Dios, Dios la atende. Por tanto, la omnipotencia de Dios es colocada en manos de María. El Papa Pío XII explica que nosotros no debemos tener miedo de exaltar a la obra maestra de Dios. Ella es la más maravillosa de todas las criaturas. El Papa puntualiza de modo muy preciso que el culto a la Virgen, lejos de restar nada a la gloria de Dios, conduce inmediatamente a Él. Dios ha querido María tan grande y tan pura. Entre las devociones marianas, nosotros debemos destacar el Santo Rosario. El Santo Rosario que nos hace penetrar en los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en los misterios de la vida de María que están íntimamente relacionados con los fundamentos de nuestra fe cristiana. El Santo Rosario abarca todas las dimensiones de nuestro relacionamiento como fieles junto con la Madre de Dios. Alabanza, acción de gracias, meditación y petición. Es un compendio de la historia de la salvación. Es una oración totalmente bíblica transformada en oración mariológica, totalmente cristocêntrica y por tanto modelo de toda oración a María. Muchos piensan que el rosario nació en 1208 cuando Santo Domingo de Guzmán lo recibe de la Santísima Virgen María, pero esa historia de la devoción al Santo Rosario comienza muitos anos antes, casi 1000 anos antes de Santo Domingo de Guzmán. Na próxima classe vamos conhecer exatamente como nasceu o Santo Rosário, como se desenvolveu essa importante devoção na Igreja Católica. Nos vemos, portanto, daqui a uma semana no próximo programa. Salve Maria!